É melhor que, por enquanto, eu me chame William Wilson. Não quero envergonhar ainda mais a minha família com os horrores que cometi com o meu verdadeiro nome, que já foi objeto de desprezo e de abominação. E, com muita razão, de fato tenho feito muitas. E nesses últimos anos, então, não gosto nem de lembrar. Mas eu vou lhes contar, para que vejam como, em pouco tempo, um homem se acaba na miséria, no crime, nas maiores baixezas. Os outros homens tornam-se vis pouco a pouco, mas de mim, num só instante, o caráter se desprendeu como uma capa. Fui perverso, escravo de todas as tendências más. Deixei-me levar pelos mais extravagantes caprichos e as mais indomáveis paixões. Conta um Conto apresenta de Edgar Allan Poe, William Wilson. Narração Marcelo Fávaro. Agora a morte se aproxima. Meu desejo é penetrar nesse vale sombrio, acompanhado pela compaixão e simpatia dos meus semelhantes. Minha esperança é de que acreditem que eu tenha sido vítima de circunstâncias superiores ao do controle humano. Gostaria que descobrissem para mim, entre os pormenores que vou lhes contar, uma desculpa de fatalidade, um pequeno oásis perdido num deserto de erros. Sou filho de uma raça de temperamento imaginativo, sensível, facilmente excitável, e desde a infância mostrei ter herdado o caráter da família. Isso cresceu comigo, acompanhou-me sempre. Eram muitas as tendências más, e meus pais nada podiam fazer para detê-las. Por isso mesmo, muito cedo, tornei-me senhor de minhas próprias ações. As mais amenas recordações do início de minha triste carreira estão ligadas à vida escolar. Lembro-me da casa grande, velha e irregular, casa de aldeia, cercada de gigantescas árvores antigas. As casas todas eram extremamente antigas. Era um lugar de sonho e que excitava a fantasia. Ainda hoje sinto na imaginação o arrepio refrescante de suas avenidas, seus bosques, os seus terrenos imensos. A casa da escola era limitada por uma alta e sólida muralha de tijolos, encimada por um acabamento de argamassa e cacos de vidro. Era nossa prisão e dela só saíamos 3 vezes na semana. Todos os sábados à tarde, passeios curtos pelos campos vizinhos. 2 vezes nos domingos, ao ofício religioso pela manhã e à noite. O pastor da igreja era o diretor da escola. Difícil crer que a doce figura que pregava no púlpito era a mesma do monstruoso homem que impunha o cumprimento da lei no colégio. Paradoxo grande demais para ser entendido. No canto da muralha, um portão de ferro pesado, bem trancado, guarnecido de ferrolhos e espigões pontudos e ameaçadores. E o campo de recreio, plano sem árvores, recoberto de cascalho fino e duro, sem bancos ou coisa parecida, ficava no fundo da casa. Na frente, o jardim, agradável, todo plantado, servia-nos apenas de passagem em raras ocasiões, na chegada ao colégio, nas férias de Natal e São João e na saída definitiva. Para mim, o que mais impressionava era o casarão, misterioso como um palácio encantado, suas voltas e reviravoltas e um mundo de subdivisões incompreensíveis. Tantas que eu, nos 5 anos em que ali estive, nunca fui capaz de precisar onde ficava o dormitório que me cabia. A sala de aula me parecia a maior do mundo. Nos cantos da sala havia os compartimentos onde passávamos nossos momentos de terror. Era a hora em que, no santuário, enfrentávamos nosso diretor, o reverendo Dr. Brandsby. Foi aí, na monotonia aparentemente triste de um mundo sem grandes motivos para recordar,
que se deu o meu desenvolvimento para o erro. Isso completou a minha maturidade para o crime. Era a rotina: despertar pela manhã, as ordens à noite para dormir, o estudo, as lições, os seriados, os passeios. O campo de recreio, seus barulhos, os jogos. O campo de recreio e suas intrigas. Minha natureza ardente, autoritária e vibrante fez com que eu tivesse uma acentuada ascendência sobre todos os colegas, mais velhos que eu ou não. Todos não, menos um, que, embora não fosse meu parente, possuía o mesmo nome e o mesmo sobrenome que eu. Só meu xará, entre todos da turma, atreveu-se a competir comigo. Nos estudos, nos esportes, nos jogos de recreio, de maneira alguma aceitava minha liderança. Eu o tratava com certa superioridade, tentava submetê-lo à minha vontade. Ele resistia e sua rebeldia me embaraçava. No fundo, eu sentia medo dele, não se limitava a competir comigo, a tentar sobrepujar-me, mostrando aos demais que me era superior, ou igual a mim. Ia mais longe, interferia nos meus propósitos obstinadamente. Na escola todos julgavam que fôssemos irmãos. Digo-lhes que, se tivéssemos sido irmãos, teríamos sido gêmeos. Já lhes expliquei, eu creio, que não tínhamos nenhum grau de parentesco, nenhum. Sabiam, pois, e se espantem como eu, depois de ter deixado o colégio, vim a saber, por acaso, que meu xará nascera no dia 19 de janeiro de 1813, precisamente a data do meu nascimento. Era espantoso o prazer que tinha em me contradizer, irritar e mortificar-me. Espantoso ainda que eu não pudesse, apesar de tudo, odiá-lo totalmente. Brigávamos diariamente, mas é difícil definir meus reais sentimentos para com ele. Formava uma mistura complexa e desigual, animosidade petulante, sem ódio. Pelo contrário, até alguma estima, mais respeito, temor, um mundo de curiosidade. Para muitos, Wilson e eu eram amigos ou companheiros inseparáveis. É isso mesmo, esse estranho estado de nossas relações me favorecia os ataques, ironias, pilhérias e tudo que pudesse tocar em seus pontos fracos. Estes, eu tudo fiz para conhecer a fundo, e conhecendo-os, pude usá-los sempre que quis. Ele revidava, é claro, e também conhecia os meus fracos. Sua própria existência e presença diária ali no meu colégio, no mesmo colégio que eu, já era uma constante provocação. Sempre detestei o meu sobrenome vulgar e o prenome tão comum. Ora, a mim já bastava ser eu o portador de tamanha antipatia, até vergonha. Imaginem, aparece outro, uma repetição daquilo que eu mais odiava em mim, William Wilson. O sentimento de vexame era constante, isso sem falar no fato de sermos da mesma idade e semelhantes até na altura, além do contorno geral da figura e os traços fisionômicos. E o rumor que corria nas classes de que éramos parentes me deixava exasperado. Eu não podia admitir nenhuma similaridade de espírito, pessoa ou posição. Afinal, era uma perfeita imitação de mim mesmo. Palavras e gestos, a roupa, a maneira de andar, até a minha voz não lhe escapava. Seu sussurro característico, uma deficiência o impedia de elevar a voz. Tornou-se verdadeiro eco do meu. Estranhíssimo retrato esse. O meu consolo estava no fato de ser a imitação, ao que parece, notada somente por mim. E pelo meu xará, sim, ele sabia do efeito produzido por tudo isso no meu íntimo. Parecia rir, em segredo. Que a escola não percebesse a satisfação e o sarcasmo da parte dele sempre foi um enigma para mim. Desagradável ao extremo era o ar de proteção que assumia para comigo. Sua intromissão nos atos de minha vontade, sua interferência, esta tomava às vezes o caráter de um conselho.
insinuado mais um conselho. Concordo agora, com mais idade, que eu teria me tornado um homem melhor e, portanto, mais feliz se não tivesse rejeitado as sugestões certas que me dava, em forma de significativos sussurros. Estes só me inspiravam ódio e desprezo. Assim me tornei rebelde à sua antipática vigilância e a cada dia, mais e mais abertamente, detestei sua insuportável arrogância. Nessa mesma ocasião, durante uma violenta discussão, descobri em sua pronúncia, na sua atitude, no seu aspecto geral, algo que me chocou e, ao mesmo tempo, me interessou vivamente. É que me fez relembrar coisas de minha primeira infância. Daí eu ter ficado com a impressão de que conhecer aquele estranho ser na época muito distante. Procurei não pensar nisso. A enorme e velha casa, com suas incontáveis subdivisões, tinha amplos aposentos que se comunicavam uns com os outros e onde dormia o maior número de estudantes. Havia uma quantidade enorme de compartimentos pequenos, sobras da estrutura e da habilidade econômica do Dr. Bransby. Transformaram em dormitório, mas só podiam acomodar uma única pessoa. Um desses era ocupado por Wilson. Uma noite resolvi pregar-lhe uma peça. Depois que todos já dormiam, levantei-me com uma lâmpada na mão e dirigi-me com cuidado ao quarto do meu rival. Entrei em silêncio, deixando a lâmpada do lado de fora. Pela respiração tranquila, vi que estava dormindo. Voltei, apanhei a lâmpada e aproximei-me da cama. Abri o cortinado devagar e deixei cair a luz no seu rosto, bem perto. Olhei, um frio percorreu o meu corpo. Então eram aquelas aceições de William Wilson? Vi de fato que eram as dele, mas algo havia em torno delas que me fez tremer de febre. Então, vi que não eram, pelo menos, não era assim que parecia quando acordado. Que seria isso? O mesmo nome, os mesmos traços, o mesmo dia de chegada ao colégio, meu andar, minha voz, meus costumes, meus gestos. Seria tudo isso o resultado de uma imitação apenas? Horrorizado, trêmulo, apaguei a lâmpada e saí silenciosamente do quarto. Abandonei naquela noite o velho colégio para nunca mais voltar. Passou o tempo, esqueci, ou melhor, enfraqueceu em mim a lembrança do que se passara no colégio do Dr. Bransby. Vi-me de novo na escola, agora em Eton. Foram anos de loucura, de desregramento, de vícios. Uma noite convidei um grupo dos piores estudantes para uma bebedeira secreta no meu quarto. A orgia se prolongaria, como sempre, até amanhã. Nossa extravagância estava no auge quando a aurora já se anunciava. Excitado pelo jogo, enlouquecido pela bebida, eu propunha um brinde reverente quando fui procurado por alguém que desejava falar comigo no vestíbulo. Saltei apressadamente até lá. Na sala iluminada pela luz fraca do alvorecer, estava um jovem de minha altura e vestido exatamente da mesma maneira que eu me trajava no momento, e sussurrou ao meu ouvido: William Wilson. A minha embriaguez desapareceu. No entanto, o espasmo, a emoção e ainda acima de tudo a atitude e as palavras sussurradas em mistura com as lembranças dos dias passados deixaram-me em choque. Quando me recuperei, ele já havia partido. Durante semanas pesquisei, investiguei, tentando descobrir quem era esse Wilson, de onde vinha e o que ele desejava de mim. Por que eu? Consegui saber apenas que um acidente em sua família provocara sua saída do colégio do Dr. Bransby na tarde do dia em que eu fugira. Logo deixei de pensar no caso. A minha ida para Oxford encheu o meu tempo. Ali continuei minha vida de dissipação com que já me habituara.
A mesada alta que meus pais me reservavam fornecia minhas extravagâncias. Eu gastava com os mais ricos herdeiros da Grã-Bretanha. Agora, então, eu me excedia numa multidão de novas loucuras. A única era o aprendizado das artes mais vis dos jogadores profissionais. Tornei-me adepto dessa desprezível ciência. Com a minha inteligência e a falta de escrúpulos, praticava-a como um meio de aumentar ainda mais minha renda, à custa dos meus colegas fracos de espírito. Fazia 2 anos que eu me ocupava desse modo, com amplo sucesso. Um dia, chegou à universidade um jovem de descendência nobre, Glendinning, rico, mas de intelecto pobre. Marquei-o, levei-o a jogar. Fiz com que ganhasse no início. Em pouco tempo, eu tinha preso em minha teia. Agora era executar o plano, usando-o. Encontramo-nos na casa de um colega que nem desconfiava dos meus propósitos. Esse seria o encontro final, decisivo. Com jeito, consegui reunir 8 ou 10 outros amigos. Afinal, o aparecimento do baralho. Tudo tramado e cuidadosamente, de maneira a parecer casual. A vigília e a noite adentro. Consegui, finalmente, a manobra definitiva. Glendinning como meu adversário. Sozinhos. E o baralho. E o jogo. O meu jogo. A trapaça vil. Os outros assistiam. O jovem, que já bebera bastante, estava nervoso. Perdia e perdia 100 vezes. Em período muito curto, tornara-se meu devedor de uma grande soma. Então, depois de uma grande dose de vinho do Porto, fez o que eu estivera prevendo. Dobrou a parada. E assim foi, sem ganhar nunca, até que numa exclamação sua, de extremo desespero, nos fez entender que eu o levara à ruína total. Criou-se uma atmosfera de embaraço, de tristeza. Meus amigos me olhavam com desprezo e reprovação. Eu começava a provar o amargo peso da angústia quando as portas se escancararam com tamanha violência que as velas se apagaram de uma vez só. A escuridão, porém, não era total, e conseguimos perceber que um estranho penetrava na sala. Estava envolto apertadamente numa capa, e de qualquer maneira podíamos sentir que ele estava entre nós. E sua voz soou na sala num suspiro que me fez estremecer até os ossos. "Cavalheiros", disse, "estou cumprindo um dever. Que me perdoem, portanto, mas não posso deixar de informá-los sobre o caráter da pessoa que esta noite aqui ganhou de todos e uma soma enorme de Lord Glendinning. Não preciso falar muito, basta examinarem o forro do punho de sua manga esquerda e procurem os vários pacotinhos ocultos nos bolsos grandes demais do seu roupão bordado." Ao terminar, ele partiu sem demora. Podem imaginar as minhas sensações? Preciso dizer os horrores que senti? Muitas mãos me agarraram e, na busca, tudo foi conforme ele dissera. Na manga das figuras essenciais do jogo e nos bolsos, certo número de baralhos. Não houve mais nada além do silêncio do desprezo. Nenhum comentário. Eu teria preferido que houvesse. Fui convidado a deixar a casa e aconselhado a abandonar a Oxford. E o fiz antes de raiar o dia. Iniciei minha viagem num estado de horror e vergonha. Fugi em vão. A má sorte me perseguiu. Paris, Roma, Viena, Berlim, Moscou. Mal eu punha o pé na cidade, já possuía a prova da passagem daquele Wilson antes de mim. Avisando, advertindo a todos a respeito do meu caráter. Tomado de pânico, eu fugia dele como de uma peste. Até os confins da terra fugi em vão. E sempre me perguntando quem é ele, o que ele deseja, sem nenhuma resposta. Ele existindo, me perseguindo,
imitando-me outras vezes, e eu sem poder em momento algum ver bem as feições do seu rosto. Uma loucura! Eu sucumbia passivamente àquele imperioso domínio. William Wilson era sábio, majestoso, onipresente e onipotente. Eu o odiava, mas o temia também. Resolvi então resistir. Parecia-me que o seu poder aumentava quando eu enfraquecia. Proporcional. Achei que devia reagir, não mais me submeter à escravidão. A ocasião apareceu em Roma. Eu estava num baile de máscaras. Era carnaval. Estava irritado, já me excedera no vinho, e uma outra embriaguez tomava conta de mim. Aliás, eu só estava ali por aquele motivo. Procurava, alucinado, a jovem, bela e alegre esposa do caduco dono da casa. Agora eu a havia visto de longe e me apressava a chegar até ela. Nesse momento, senti um leve toque no ombro e o maldito sussurro dentro do ouvido. Cheio de cólera, voltei-me e agarrei-o pelo pescoço. Trajava ele uma roupa exatamente igual à minha, uma capa espanhola, apertada na cintura por um cinturão de onde pendia uma espada, o rosto encoberto por uma máscara de seda preta. Com a voz rouca de raiva, insultei-o o mais que pude e ameacei atravessá-lo com a minha espada se prosseguisse com aquela perseguição. E o arrastei comigo para fora do baile, numa pequena sala. Atirei-o para longe com fúria. Fechei a porta. Ordenei que puxasse a arma. Puxou-a em silêncio e pôs-se em guarda. A luta foi curta. Eu estava possuído de uma força brutal. Encostei-o à parede e mergulhei muitas vezes a minha espada no seu peito. Creio que não há expressão com que eu possa descrever aquele espanto, aquele horror que se apossou de mim diante do que estava à minha frente. Primeiro, vi o espelho. Erguia-se agora ali onde nada fora visto antes. Parecia-me um espelho imenso. Refletia a minha própria imagem, com as feições lívidas e manchadas de sangue. Avançava ao meu encontro com um andar fraco e cambaleante. Assim parecia, eu disse, mas não era. Era o meu adversário, William Wilson. Ele agonizava, a máscara e a capa no chão, e tudo nele, da roupa até as feições do meu rosto. Era eu, a mais absoluta identidade. Era o próprio eu. Era Wilson, mas falava, não mais num sussurro, mas como eu próprio, com a minha voz, minhas palavras, minhas ideias, minha emoção, a minha agonia, a minha morte. E dizia: venceste, e eu me rendo. Contudo, de agora em diante, tu também estás morto. Morto para o mundo, para o céu e para a esperança. Em mim tu vivias, e na minha morte, vê, por essa imagem, que é a tua própria imagem, assassinaste a ti mesmo. William Wilson, de Edgar Allan Poe.